Eu sou a Natália Arcuri, jornalista, especialista em finanças pessoais, fundadora do maior canal de finanças do mundo e de uma plataforma que já mudou a vida de pelo menos 800 mil alunos. Aos 40 anos, estou grávida da minha primeira filha, Eva, e essa minissérie é uma herança antecipada, um legado intangível que dinheiro nenhum do mundo é capaz de comprar. Na condição de mãe que construiu sua própria herança material, a proposta aqui é deixar para minha filha um legado que não cabe em cofre. Conversas que, se tivessem chegado até mim mais cedo, teriam tornado meu caminho muito mais leve e muito mais seguro. Hoje, eu deixo aqui para você, minha filha, e para você, querida e querido ouvinte, o registro de um aprendizado de vida. Um conhecimento que eu acredito que vai atravessar gerações e continuar jovem, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Episódio 2: Como superar um coração partido. Existe um momento na criação de um filho que ninguém ensina a gente a enfrentar: o dia do primeiro coração partido. Eles e elas descobrem a dor do amor, a gente sente a dor de não poder impedir. E mesmo doendo na gente, cabe a nós, mães e pais, respirar fundo, orientar, acolher e ajudar a atravessar aquilo que faz parte do crescimento. É justamente nesse ponto que a Allianz Seguros sempre insiste. Na vida nem tudo pode ser previsto, mas muita coisa pode ser amparada. Porque se não existe proteção contra o impacto das primeiras desilusões, dá para proteger a família de muitas outras situações que desestabilizam. Problemas de saúde, diagnósticos inesperados ou emergências que chegam sem aviso. Por isso que o Allianz Vida inclui cobertura para doenças graves, descontos em medicamentos, orientação médica e pronto atendimento virtual 24 horas. Uma rede de apoio completa que torna os imprevistos menos paralisantes e ajuda quando a gente mais precisa. Se para as dores do amor não tem manual nem seguro contra corações partidos, para outras emergências existe preparo e planejamento, e que bom que tem Allianz Vida para isso. Por isso que o Allianz Vida inclui cobertura para doenças graves, diária por incapacidade temporária, invalidez por acidente, por doenças, além de diversas assistências como pronto atendimento virtual 24 horas, desconto em medicamentos, serviços PET, segunda opinião médica e muito mais. No episódio passado, eu e o Thiago Godoy falamos sobre o papel do dinheiro nas nossas vidas e como ter uma relação saudável com ele. Hoje eu quero falar só de relações, mas não é de qualquer relação. É a relação romântica. É aquela que chega, faz a gente suspirar pelos cantos de alegria e, quando a gente menos espera, leva uma rasteira e dá com a cara no chão. Eu quero que a minha filha saiba que desilusões amorosas fazem parte da vida e o que fazer caso isso aconteça. Aliás, eu também quero saber caso isso aconteça. E eu e a Eva, que está aqui na minha barriga, não poderíamos estar melhor acompanhadas para essa sessão de terapia coletiva. A Ana Sui, que está aqui comigo, é psicanalista, professora, escritora e uma das vozes mais sensíveis quando o assunto é amor e também as suas feridas. Eu já li e ouvi muito do que ela escreve e em todas as vezes eu me peguei pensando: por que a gente ama tanto, mas sofre tanto também, Ana Sui? Será que se tem sofrimento, dá para chamar de amor? Ou será que só é amor se tiver sofrimento? E eu pensei nesse tema relembrando tudo que eu passei na minha vida, quais foram as experiências mais marcantes e como teria sido importante para mim saber que a dor de um coração partido passa, mas vira parte de quem a gente é. Ana, nossa, eu tô tão feliz, minha filha, que está escutando isso. Eu queria que você desse um abraço assim, né, para Eva, né, assim, à distância, e para todo mundo que precisa dessa conversa. Obrigada. Obrigada pelo convite, que honra estar aqui com vocês, e especialmente com vocês,
Que responsabilidade aí deixar algumas palavras de herança. Não é? Uau! Tem um peso, né? Tem uma responsabilidade. Eu espero que ela escute, de verdade, assim. Eu já tô dizendo que ela tá aqui, não tem como fugir, né? Ela tá ouvindo. Ela tá escutando, tá entrando, né? De forma bem suave, na verdade. Aham. Eu quero saber, primeiro você como psicanalista, assim, você foi pra psicanálise pra entender as repartições que foram criadas no seu coração? Tem aquela coisa de uma autoanálise, assim? Ou não? Você queria entender mais era o outro mesmo? Não, eu acho que todo mundo chega na psicanálise para tentar se entender de alguma forma. Porque assim, a gente vai trilhar um caminho em psicanálise a partir da própria análise. Uhum. E ninguém vai buscar análise se não for por algum tipo de sofrimento. E não tem sofrimento que não passe pelo amor. Todo sofrimento é amoroso. Pois é. É isso que eu até falar. Acho que todo mundo tem uma história de amor que deixou alguma marca. Eu mesma tive várias, comecei a amar muito cedo, com vários amores, aquela coisa, sempre com muita intensidade. E aí minha primeira pergunta já é essa: como é que a gente sabe que é amor? Olha... Ih, dá até coçada. Olha, veja bem, vamos lá. Então, é difícil de dar uma resposta direta e assertiva para essa pergunta, que é uma pergunta muito digna, porque a gente não tem como tirar a prova real, digamos. Como é que eu faço para saber? É assim, isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, então é mesmo. Você até fica em dúvida, mas tem isso mesmo? Não tem isso, né? Porque amor não é uma coisa que está marcada de uma forma biológica ou de uma forma instintual, que a gente possa saber por um exame de imagem ou alguma coisa nesse sentido. É uma interpretação. Amor é uma tessitura da linguagem, é feito de linguagem. Então é a gente que interpreta, sente as coisas e fala: será que é amor? Tem gente que tem certeza, fala sim, isso é amor. Sim, amor. E tem gente que quanto mais ama, mais dúvida tem. Sei. Tem gente que adora se apaixonar e fica feliz, vê tudo colorido. Tem gente que se angustia horrores quando se apaixona. E também tem uma questão, assim, de visões distintas também do que é amor. Uma coisa que eu sinto, outra coisa que eu penso. Por exemplo, tem gente que fala: se eu tenho ciúme é porque eu amo. Eu não acho. Eu sou muito aquariana para achar que se tem ciúme ou que se tem alguma coisa de posse, tem amor. Para mim, assim, se eu amo, eu deixo a pessoa livre. Se ela voltar é porque ela me ama também. É o meu jeito de pensar amor. Então, eu acho que também depende das nossas, não só da nossa cultura, da nossa história. Então, o que você está dizendo talvez o que é amor para mim não seja para você. Pode ser? Sim. E às vezes, a gente é tão doido que às vezes o que é amor pra gente não é amor pra gente. Ui! Como assim? Porque a gente ama com o inconsciente, não com a racionalidade apenas. Então, às vezes, racionalmente, você acha que você deveria amar aquela pessoa. Será que eu não amo? Porque eu gosto, adoro. Eu gostaria de amar. E, às vezes, a gente confunde aquilo que a gente queria querer com aquilo que a gente quer. Mas, inconscientemente, a gente é feito das marcas daquilo que a gente viveu. Então, o caldo cultural que nos constituiu, os relacionamentos amorosos que a gente viu ao longo da nossa vida, aquilo que a gente vai absorvendo muitas vezes sem nos dar conta e que vai fazer parte da nossa forma de amar. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta. Porque, assim, o amor é algo que a gente aprende. Ele depende também das nossas referências. Ou dos filmes que a gente assistiu, dos desenhos, por exemplo, né, para quem nasceu mais na nossa geração, que tinha os contos de fadas, das princesas, do príncipe, ou é algo que, ainda que a gente não tivesse referência nenhuma, a gente sentiria porque é instintivo, é do ser humano ter esse amor romântico. Será que existia amor no tempo das cavernas? Homens e mulheres já se juntavam, mesmo sem ter Netflix? O amor é uma invenção cultural, né? Não tem... Inventaram o amor? Inventamos o amor. Meu Deus! E seguimos reinventando o amor. Porque a gente ama diferente a cada tempo, inclusive da nossa vida. Amor, quando a gente era adolescente, não é a mesma coisa do que hoje em dia. Fale por você. A paixão não, a paixão sim. A paixão, ela faz aflorar ela justamente arrebatadora. isso. É arrebatadora. Sei. Você, de novo, aquela adolescente que não foi embora. Sei. Né? E o amor e a paixão não se separam também por completo. Mas não tem como eu falar. Falasse mais sobre essa coisa de que a gente inventou o amor. A gente inventou o amor porque nós somos seres de linguagem. Ou seja, a maneira como a gente se constitui como sendo quem a gente é,
ou quem a gente supõe ser, depende das palavras, Tá. do que as pessoas nos ofereceram. Para a gente pensar, a gente vai articular palavras através dos pensamentos. Para a gente sentir, também, a gente vai tentar interpretar colocando palavras. Quando a gente não consegue colocar palavra no que a gente sente, a gente costuma chamar isso de angústia. É angústia, um vazio, não sai muito daí. Tá. Agora, quando a gente consegue começar a colocar mais palavra nisso, isso vai se transformando, a gente vai tendo possibilidade de manipular isso vai virando outras coisas. E o amor tem a ver com essa invenção que é feita de linguagem. Uau. Não é, tanto é que o amor materno, por exemplo, né, que se fala do instinto materno, psicanaliticamente a gente entende que não faz sentido isso, não está garantido. Não é por acaso que algumas mulheres dão à luz a bebês dos quais elas não podem se tornar mães. E não é por acaso que algumas mulheres dão à luz a um bebê e vai poder se tornar mãe, mas aos poucos. Outras, de imediato, vão sentir um amor arrebatador que vai ser o suficiente. Outras se deprimem, né, e precisam de ajuda para constituir esse laço, porque não está dado biologicamente. Entendi. Ele é efeito daquilo que a gente pensou que era, daquilo que é, na medida em que a gente sente, das condições de temperatura e pressão que se tem a cada momento, depende de um monte de elementos. Caramba. Então, o amor é algo muito mais cultural, histórico, construído, narrativo, linguístico, do que, de fato, um instinto? E aí, claro, a gente tem os hormônios, né? Tem isso tudo que vai fazer parte desse caldo, mas não é definitivo. E essa história que muitos poetas já falaram que fundamental é o amor, é impossível ser feliz sozinho. Isso também foi criado na sua... Minha filha, não sei se eu quero que você assista esse podcast. Veja bem. Veja bem, isso aqui é indevido para menores de 60 anos. Eu ia falar 30, mas... Isso aqui é impróprio para menores de 60. Tirem as crianças, os adolescentes e os adultos da sala. Nós somos seres tão desamparados, porque a gente nasce, inclusive biologicamente, como é que fala? Cedo demais, imaturo para a vida, né? Então, a gente mamíferos, né? Nascemos numa condição de uma dependência muito absoluta em relação a um outro. E a gente tem essa condição de desamparo marcada no nosso corpo. Então, a gente precisa do outro para viver. Tá. E a gente vai conseguir precisando do outro para viver. Só que na medida em que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo recursos que vão fazer com que a gente precise menos desse outro. E uma das habilidades mais sofisticadas que a gente vai adquirir é a da linguagem, inclusive. Então, a gente vai adquirindo linguagem, a gente vai aprendendo a pedir ajuda, a ler o que a gente quer, o que a gente precisa. E a partir dessa relação que a gente tem com a linguagem é que a gente vai desejando as coisas. Então, a gente deseja, a gente sofre a partir dessas histórias que a gente vai criando na nossa cabeça, que elas existem mais, que elas existem menos. Então, não basta apenas um encontro, um match, né? Um encontro único que vai falar assim, não, depende, eu preciso de uma história, eu preciso saber onde você veio, eu preciso saber como é que você recebe a minha história, o tanto que a gente deseja fazer uma história juntos. Veja, tudo isso é história. Isso tudo é história. Tem aquilo que a gente assiste, tem aquilo que a gente vê, inclusive, dentro de casa, que molda muito as nossas expectativas também, seja daquilo que eu desejo, quando eu tenho referências de pais, que é aquele casal apaixonado, fofo, etc. Ou quando não, eu tenho pais que brigavam muito, ou que se separaram, ou que dentro de casa era uma relação, né, muito bélica, aquela coisa. Então, tudo isso interfere. Então, se há algo que é aprendido, e tem a ver com essa questão de narrativas também, o que leva duas pessoas a primeiro se apaixonarem e depois a se amarem, seja lá o que seja amor para essas pessoas? O que acontece? Por que a gente ama? A gente ama porque nós precisamos disso, né? No sentido de essa condição de desamparo do bebê que eu estava falando inicialmente, ela fica marcada para sempre na gente. Então a gente vai adquirindo, como eu falei, outras habilidades, a gente vai se transformando de uma outra forma, mas aquilo fica latente em nós. Então o amor, ele acaba sendo uma necessidade humana, no sentido de que a gente vai constantemente precisar do outro para ser a gente. Olha que coisa maluca. Nossa, gente, que confuso. Porque quando a gente se apaixona inclusive
e, sobretudo, pelo que eu posso ser com o outro. Como assim? A paixão, ela dá uma mudada na vida, assim, né? Porque até então eu pensava que era uma pessoa, e aí, de repente, eu encontro uma pessoa e falo, existe uma outra em mim. Sei. Existe uma outra possibilidade de viver, um outro mundo. Então, a paixão, ela é essencialmente narcísica. Porque o que eu amo no outro, né, nesse sentido do apaixonamento, é o outro naquilo que eu fantasio que me completa, mas é também em mim aquilo que é uma certa novidade. Então, é como se o outro fosse um espelho melhorado daquilo que você é. Principalmente no começo, então. E é isso que gera esse encantamento. Sim. Porque a gente precisa desse encantamento inicial para que isso depois venha a se transformar em amor. Nem sei se dá pra gente chamar. Existe a etapa da paixão. Não sei se vocês, psicanalistas, dividem assim também, mas a gente, seres humanos comuns, a gente fala que existe paixão, que depois vira amor. Aquela coisa toda. Às vezes acontece, sei lá, tem gente que em uma semana já fala que tá amando. Tem gente que leva muito mais tempo pra falar, não, eu realmente amo essa pessoa por causa disso. Mas a gente precisa, então, dessa fase do uau, e essa fase do uau é aquilo que eu vejo refletido de mim no outro? É tipo isso? É tipo isso, mas eu não acho que precisa se apaixonar primeiro. Não? Não me parece, na experiência, que sempre seja assim. Existem pessoas que vão construindo de pouquinho. E às vezes, inclusive, isso gera uma questão. Mas será que é amor? Porque eu não tive aquele negócio. Então, será que dá pra amar sem se apaixonar? Sei. Por isso que eu acho que no fim das contas, não tem como separar de uma forma completa paixão e amor. Eu acho que o amor depende de ao menos um punhado de paixão para poder se sustentar. E a paixão vai precisar bastante que o amor trabalhe para poder sustentar, porque a paixão por si só, ela é muito doida para sobreviver muito tempo. Pois é, a minha psicóloga, ela fala, né, que quando a gente tá apaixonada, a gente tá num estado, assim, tão abalado, né, que seria impossível a gente viver apaixonado por muito tempo. É incompatível com a vida. É meio que tipo uma doença, a paixão. É um enlouquecimento socialmente aceito. Então vamos lá, a gente já entendeu um pouco melhor. Eu vou falar que eu entendi tudo, tá? É muita coisa pra minha cabeça. E pra cabeça da Eva, acho que de todo mundo também. Mas você tá acompanhando aqui comigo, né? E de fato, então, quando a gente ama, é algo que completa, é algo que chega lá no fundo, né, do nosso ser, é uma necessidade, digamos assim. Então, quando a gente perde um amor, seja lá por qual for o motivo, o que acontece dentro da gente? Por que dói tanto? Porque a gente se perde da gente, né? Vou voltar lá pro bebê. Tudo volta pro bebê. Tá. Porque isso é a primeira marca que vai nos levar a gente se constituir. Então, assim, quando a gente nasce, eu gosto muito tem um livro de uma psicanalista que se chama Françoise Dolto, se chama Solidão. E ela diz assim, que quando o bebê nasce, é só em aparência que ele se separa da mãe. Porque a mãe sabe que o bebê é uma coisa e ela é outra. Mas o bebê não sabe. Então ela diz assim que é como se o bebê se separasse de uma parte dele mesmo. Então nascer é começar a se deparar com uma certa incompletude, que não é uma incompletude real, mas é uma certa imagem de incompletude que vai marcar, junto com esse desamparo biológico, uma necessidade muito fundamental de ter um outro para cuidar, de um outro para interpretar, de um outro para fazer sobreviver, de um outro para amar. E essa marca de uma necessidade de amor do outro, ela vai ser soberana, de diferentes formas, para diferentes pessoas, mas ela não se apaga na nossa vida. Então, quando a gente tem a sensação de que encontrou isso, porque o apaixonamento é a sensação de que eu me encontrei através do outro. Você sou eu sou você. Ainda que eu racionalize mais ou menos isso, tem algo no outro que me interessa suficientemente para eu achar que isso diz respeito a mim, né, no apaixonamento. E aí, seja no apaixonamento em si, seja no amor, que, como eu disse, mesmo no amor, o apaixonamento não vai embora de uma maneira completa, eu e o outro temos uma ligação onde em algum lugar imaginário nós fazemos um. Então, quando eu perco esse outro, eu perco quem eu era para o outro. E eu perco quem eu era para mim através desse outro. Entendi. Só que eu não sei exatamente o que é nisso que eu perco, né? Então, quando a gente perde alguém, seja porque esse alguém faleceu, seja porque esse alguém não endereça mais seu amor por nós, ou seja porque meu próprio amor já não vai mais para lá, eu não sei muito bem o que é que eu perdi junto com isso.
E aí o trabalho de elaboração de luto é um trabalho justamente de fazer um rastreio. Por isso que, com frequência, quando a gente perde alguém, quando a gente perde algo, a gente vai fazer meio que um caminho de volta, né? Que você fala, onde é que foi que eu me perdi? Onde é que foi que eu me perdi? Então, é meio que... Onde é que eu tava quando eu te encontrei? Onde é que eu tava quando as coisas começaram? Quem eu era mesmo até aqui? E aí a gente vai precisar fazer um resgate para poder localizar ali o que é que apareceu de novo, o que é que ficou, o que é que foi, porque a gente se transforma. O encontro com o outro nos transforma e o desencontro também. Cara, e como dói, né? Quando esse elo é perdido. E agora eu entendo também, porque é como se uma parte sua meio que morresse junto com aquela outra pessoa. Porque eu sei quem eu sou em dupla, e se aquela dupla não acontece mais, então a partir daquele momento, quem eu vou ser? Então é por isso que os maiores filmes, as melhores músicas e etc. são feitas deste caldo, desses ingredientes, assim. E tem um elemento que eu acho que, como se não fosse difícil o suficiente, ainda complica um pouco mais, que é o fato de que a gente nunca conclui de uma maneira absoluta um trabalho de elaboração de luto. O que faz com que a gente fique sensível a revisitá-lo, a depender do que acontece na vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você vive uma nova perda, um novo luto, você revive os anteriores também. Com certeza. Tem algo que aconteceu comigo, que acho que eu nunca falei isso aqui, mas quando eu tinha 17 anos, foi uma paixão arrebatadora, assim, meu Deus do céu, amor da minha vida, encontrei a tampa da minha panela e etc. E o rapaz morreu. Então, e aquilo depois, né, nas outras relações, é o que você falou. Primeiro que te dá muito medo, porque você está no auge, né, aquela coisa da adolescência, né, meu Deus, encontrei e tal. E já é uma dor muito grande, porque é algo tão inesperado, é uma pessoa tão jovem assim. Sim. Isso nas outras relações, pelo menos para mim, trouxe muito medo de que aquela ruptura voltasse a acontecer. Foi um caso muito traumático, né? Mas imagino que o que você está dizendo é que esse receio daquilo que aconteceu e que trouxe muita dor volta de alguma maneira nas outras relações. Porque tem sempre aquela coisinha do e se, né? E tem aquela mesma, que você dá uma volta nova naquilo que você viveu. E daí você fala, nossa, pensei que já tinha me livrado dessa história completamente. E aí, de repente, você vê mais um jeito, um outro ângulo, um outro espectro para rever aquilo. E, às vezes, tem algumas perdas que são doloridas para sempre. E tem outras que vão se transformando em outras coisas, que não necessariamente dores, né? Mas a gente é muito sensível. Sim. E aí, vamos lá. Vamos imaginar que você está escutando isso. Com que idade você diria que seria o ideal eu mostrar essa conversa para minha filha? Antes dos 60 anos. Agora. Já está escutando, né, minha filha? Não, nem se mexeu. Ela tá assim, ó. Meu Deus. Qual seria o meu papel de mãe nesse momento dessa ruptura? Eu acho que minha primeira desilusão amorosa, eu tinha, acho que 11 para 12 anos, assim. Era muito apaixonada por um menino da escola, que era uns 4 anos mais velho que eu, e eu decidi falar para ele que eu o amava. Era o menino da escola. E um dia eu consegui o telefone dele, liguei para ele e falei, olha, tô te ligando para comunicá-lo. Pensa numa criança decidida. Eu tô ligando para te contar que eu gosto de você e que eu estou apaixonada por você. E ele falou, olha, Natália, eu tenho muito apreço, acho que ele foi até maduro, mas nós somos amigos e eu te vejo como uma irmã. Ana Sui, minha nossa. Assim, eu não consigo descrever o tamanho da dor que foi. E eu não sei se minha mãe e meu pai tiveram a melhor percepção, porque eu fiquei tão mal com aquilo, mas tão mal, que eu acho que eu entrei num processo depressivo mesmo. Fiquei muito triste, abaladíssima, assim, por meses. Eu só chorava. Nossa! A ponto da minha mãe ir até a escola e pedir para impedir o rapaz de trocar palavras comigo. Meio que rolou, assim, algo de me trocar de escola. Foi um negócio meio assim, não de me trocar de escola, mas acho que trocou de um prédio para o outro. Um negócio meio traumático, sabe? Um afastamento, assim. E aí eu fico pensando, eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Então, o que eu, como mãe, posso fazer caso algo semelhante aconteça? Ou outras mães e pais que estejam escutando. Pô, minha filha, meu filho, tá coração partido.
o que fazer e o que não fazer? Olha, a primeira desilusão amorosa, tenho más notícias, mas a primeira desilusão amorosa acontece com mamãe. Ai, sempre soube. Cadê? Mamãe e papai. É mesmo? Mamãe e papai são a nossa primeira desilusão amorosa, porque a gente vai descobrir que nem tudo, por mais que a gente ame e seja muito amado pelos nossos cuidadores iniciais, a gente fica de fora de uma parte da vida deles. E é para ficar de fora de uma parte da vida deles. Então, o amor pela mãe, ele precisa se encontrar uma certa frustração aí. O amor pelo pai, o amor pelos cuidadores, precisa encontrar aí uma certa frustração. Então, a criança ela vai se deparar muito cedo com um aspecto solitário. E isso vai se relançar depois, na puberdade, adolescência, infância, dependendo da criança aí, né? A partir do que primeiro nas amizades, né? Sim. Acho que especialmente as meninas. Sim. Tem esse lance com as amigas, a BFF. Aí, de repente, acontece alguma coisa, sua melhor amiga tá melhor amiga de outra pessoa, dói também demais. Dói muito, Nossa, gente. Dói muito, é muito triste. Esse drama das amizades das meninas, assim. Então, já são uma preparação amorosa. Sim. Para isso que depois aparece nas desilusões amorosas romântico-sexuais aí tantas vezes. E eu acho que uma das coisas que são as mais difíceis de suportar é que nós somos muito limitados. Né? Então, assim, a gente quer deixar para os nossos filhos aprendizados, coisas que a gente aprendeu, coisas que a gente não teve e que gostaria de passar. Mas, no fundo, sabe lá o que eles vão pegar disso. Né? Porque não é porque a gente se esforçou para passar alguma coisa que, por consequência, a gente vai conseguir. Às vezes a gente quer muito passar alguma coisa e passa outra. Porque, não sei lá o que as crianças se interessam, né? A gente tenta mostrar um negócio e a criança vai lá e pega um outro aspecto que você fala, meu Deus, né? Nem eu tinha percebido que eu era assim, ou que eu fazia isso, que eu estava passando alguma coisa disso. E essa é a maior dificuldade, na verdade, acho que das relações amorosas, que é suportar a nossa limitação diante do outro. Mas então o que eu faço? Se eu vejo ela lá toda sofrida, sofrendo por amor, deixa num canto? O que faz com a pobre criatura? Fica junto, né? Isso, explica, fala da experiência, dá um conselho. Mas a gente não pode cair no lugar que acho que muitos pais e mães têm dificuldade com relação a isso, e claro que tem dificuldade em relação a isso, mas o que é preciso evitar é de exigir. Né? Como se a gente pudesse necessariamente poupar os nossos filhos daquilo que a gente passou e gostaria que eles fossem poupados. Ou, por exemplo, como se aquilo não tivesse tanto valor. Você vai passar por isso tantas vezes na sua vida. Destituir. Levanta a cabeça, nem era nada. Então... como você é bonita. Dá pra falar isso uma vez ou outra, né? Vale falar até. Posso falar que, tipo, a menina é igual o ônibus, passa um, vem outro? Pode falar. Esse tipo de coisa funciona? Sim, né? Tá. Vai, dá uma conversada, brinca. Para as minhas amigas costuma funcionar quando eu faço esse tipo de coisa. Daqui a pouco vem outro. É isso. A questão só não briga porque a pessoa tá sofrendo. Tá. Não dá bronca. Ela já tá sofrendo, né? Você não precisa exigir mais dela. Tá. Que é assim tudo na vida, né? Já é uma desgraça quando a gente tá se ferrando, aí vem alguém e fala, eu te avisei. Ai, que coisa tenebrosa, né? A gente já sabe certas encrencas. A gente fala, né, pra gente também, eu te avisei. A gente se avisa, não é verdade? Aí vem outro pra avisar, que já avisou, que já foi avisado. Não. Você falou, é um assunto difícil, né, para pais conversarem, né, com filhos. E realmente acho que ninguém conversou sobre isso comigo, assim. Né? Pelo menos em casa se falava, assim, sobre camisinha, era tudo meio técnico. Literal e técnico. Mas essa questão, né, das emoções, do que você vai sentir, o que pode acontecer, etc. E você teria alguma maneira, assim, tipo, como é que a gente aborda, né, esse assunto, até para quem tá vendo, assim, e ainda acha que é um tabu falar sobre isso, ou acha que não, minha filha é nova demais. A menina tá com 18 anos, às vezes, né, exagerando aqui. Mas tem idade até pra gente começar a falar sobre isso? Desde sempre. Desde sempre. Acho que não tem um momento que falar agora é a hora. Eu escolhi falar no útero. Então, desde sempre mesmo, né? Desde sempre mesmo. Porque acho que essas conversas precisam fazer parte da vida. Tem coisas que a gente não precisa antecipar também, né? Ficar falando, olha, minha filha, você vai sofrer por amor. Não espera acontecer. Tá.
Deixa acontecer. Às vezes a gente se apavora quando as próprias crianças vão fazer perguntas sobre sexualidade, por exemplo, né? Aí pergunta alguma coisa, meu Deus do céu, né? E agora eu tenho que explicar todas as coisas. Não precisa, deixa as crianças trazerem as hipóteses, inclusive, porque toda pergunta infantil, ela vem já com uma hipótese junto. Então, quando a criança pergunta, ela já sabe a resposta, na verdade. Ela está querendo confirmar. Então, a gente usa de gancho para iniciar uma conversa, né? E fale mais, o que você acha sobre isso? Aí, fala que não sabe, tudo mais, que é uma posição de seguir trocando. Quando a gente tenta ocupar uma posição de dona da verdade, daquela que sabe tudo, daquela que eu sei o que é melhor para você. Sei. Isso funciona até a página 2. Depois, a gente não sabe mais o que é melhor para o outro, porque a gente não sabe quem é o outro. Exato, é um outro ser humano, não é uma versão sua diminuída. Exato, o filho não é um clone, não é uma versão nossa melhorada, é outra pessoa. Exatamente. Agora vamos lá então, Ana. Digamos que todos nós tivemos uma dor do amor, até porque a nossa primeira desilusão amorosa, como você disse, foi com papai e mamãe. Ou seja, isso está posto. Não tem como você não ter uma desilusão amorosa. Existe algo, se é que existe uma diferença entre a dor do amor que faz a gente crescer e a dor do amor que traumatiza? Ou o que eu faço a partir daquela dor, ou o que me fazem a partir daquela dor, pode me ajudar a crescer ou tornar aquilo um trauma? E então o que traz essa diferença entre uma dor que me leva a aprender algo e uma dor que me leva a, inclusive, romper? Tem muita gente que nunca mais eu quero amar, nunca mais eu quero me relacionar. O que aconteceu, então, com essas pessoas para que elas meio que desistissem, assim, do amor? Eu acho que é o depois que diz do antes. Do tipo, se você conseguiu crescer, então é porque foi bom para crescer. Se aquilo te ferrou, é porque foi traumático. No sentido de que não tem como saber quando está acontecendo o que é que o sujeito vai ser capaz de fazer com isso. Mas eu digo, a maneira como até o entorno reage àquilo que aconteceu pode alterar o efeito daquele ato? Digamos assim, no meu caso, por exemplo, foi lá, aconteceu, eu namorei, o moço faleceu. O que aconteceu depois poderia ter, sei lá, me falado para não esquece, isso nunca mais vai acontecer, etc. Ou falar, não, é algo que aconteceu e você pode voltar a amar, a sua vida tem toda a vida pela frente, etc. A maneira como eu encaro um coração partido pode ser alterada e ela depende mais de mim mesmo ou do meu meio. Ou seja, as pessoas que estão próximas de mim, elas interferem na maneira como eu vou interpretar aquela dor? Acho que elas participam. A gente não é sem outro. E as nossas formas de amores, elas se entremeiam também. Porque a ideia de amor que a gente tem, romântico, ela também é feita das redes de apoio que a gente tem, né? Das outras formas amorosas. Então, não é a mesma coisa viver isso de uma forma completamente sozinha, sem ter com quem conversar, e tendo com quem conversar, tendo, sei lá, rituais, algum tipo de coisa que ajude a fazer isso, um apoio psicológico, muitas vezes, possibilidade, recursos simbólicos de, por exemplo, de poder chorar, de poder conversar, de poder escrever, de poder fazer alguma coisa em relação a isso, tudo participa. Então, eu acho que isso é importante, porque acho que quem está escutando, acho que vale a pena, caso você esteja passando por isso, você mesmo, né, por um momento de coração partido, ou se tem alguém perto de você passando por isso, quem está perto pode ajudar a mudar o curso daquela história, né? Sim. É um poder muito grande que todos nós temos, assim. E acho que, e até sobre este poder que todos nós temos, Ana Soy, vale a pena voltar a acreditar no amor? Se não é isso, o quê? Qual é a outra opção? Porque o amor é o grande produtor de sentidos da vida. É claro que a gente pode pensar aí quais são as fronteiras entre o amor romântico e as tantas outras formas de amor. Nem todo mundo vai se interessar substancialmente pelo amor romântico, mas a gente vai migrar isso para outras formas de amor, porque nós somos seres dependentes dos outros. Então a gente precisa existir a condição de ser olhado, de ser bem visto, de ser bem quisto por alguns outros, seja na família, no trabalho, nas amizades.
Então, eu acho que, inclusive, uma das coisas que é mais protetiva do próprio amor romântico é justamente poder cultivar outras formas amorosas. Se a gente só tem o amor romântico, é muita coisa. É muito... Como é que fala em investimentos? Tipo, você colocar tudo na mesma coisa? Tudo na mesma cesta. Tudo na mesma cesta? Não é um negócio que se recomenda, né? Você tem que dar uma pulverizada ali. Entendi. Dividir um pouco. No amor também é assim. A gente precisa ter outras formas de relacionamento, outros investimentos, outros tipos de aplicação aí, para poder contar caso aquilo desmonte. Porque pode desmontar. E como a gente falou, né, lá no comecinho, essa questão de uma narrativa, de uma construção e etc. Estou grávida de uma menina. E a gente sabe que existe culturalmente essa história de que mulher sozinha tem algum problema, né? Eu fiquei solteira há muito tempo, até porque eu não desisti do amor, mas antes de amar um outro romanticamente, eu tomei a decisão de me amar. Que era algo que eu não fazia muito, assim, sabe? Foi uma relação construída, inclusive. É legal, acho que seria legal eu começar a me amar antes de amar outra pessoa. Acho que seria bacana pra mim. Depois de aprender muito e tal. Então eu passei uns 2 anos me descobrindo como que eu ia fazer pra me amar. Aí, beleza, hoje a gente se ama, eu e a Natália, né? Temos uma relação de amor e aí encontramos... uma outra... E a Ayla. Isso aqui é Inside Information. Estando muito mais completa e me amando, falei, opa, agora eu tô pronta para trazer outra pessoa para completar este amor de forma romântica, porque eu também descobri outras formas de amar, não só pessoas, mas projetos, atividades, explorar a vida de uma outra maneira, e para mim isso foi muito importante. Mas escutei muito desse processo. Primeiro falavam, você tá muito melhor agora. Aí depois, o que aconteceu com ela? Meio que despirocou. Aquela coisa que nas redes sociais todo mundo acha que pode falar da tua vida daquele jeito, né? Sim, que sabe, te conhece, então, íntimo. Eu senti muito esse julgamento sobre ser uma mulher em idade reprodutiva, que ainda não tinha reproduzido, como se tivesse esses olhos. É diferente para a mulher amar? Isso faz parte dessa idealização que a gente tem. É como se tivesse uma coisa dentro da gente dizendo, se você não tiver com alguém, você falhou. Isso pressiona a gente de alguma maneira? Isso existe ou não? É só coisa da minha cabeça? Não, isso existe. Faz parte, né? Por isso que eu dizia que o amor, como sendo uma invenção cultural, nos coloca numa coisa que todo mundo participa disso. Você pode ser menos afetada por isso, mais afetada por isso, mas desafetada, não. Então, isso faz parte, né? Se não do nosso estado de vigília, daquilo que a gente acha que é importante, de elementos inconscientes, que às vezes agem sem que a gente perceba. E tem essa história, né? De que a gente é de geração Disney aí, dessa história que você tem que achar o príncipe encantado que vai te salvar e aí vocês vão ser felizes para sempre. Isso fundou a nossa relação com o ideal amoroso, né? A gente precisou e segue precisando fazer uma grande desconstrução em relação a isso para poder inventar as mulheres que nós somos hoje, que se diferem muito radicalmente dessas princesas dessa história, dessa história pronta, que é mais ou menos replicada. Agora, a Eva já vai fazer parte de uma outra geração, né? Hoje em dia as meninas já estão também pensando outras coisas, né? As princesas salvam a si mesmas. Existem outras formas de amor, inclusive nos desenhos atuais aparece muito relação de amor com o pai, com os amigos, né? As princesas fazem outras coisas, além de ficar ali esperando ser salvas pelos príncipes. Ufa! Então, acho que a gente tem, nesse sentido, assim, um bom caminho, assim, uma boa perspectiva aí pela frente. Mas a gente não sai ileso daquilo que estava no inconsciente dos nossos pais também, né? Então, em alguma medida, talvez isso ainda faça parte. Então, ela já vai ter repertório e mais possibilidade de ter outros amores, que é o que você falou, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. O que torna esse processo um pouco mais saudável. E aí, até fazendo a analogia do investimento, quando eu pulverizo os meus investimentos, ou seja, eu não coloco todos os ovos numa cesta só, se eu tenho uma perda em um deles,
eu sinto menos. A minha carteira inteira sente menos, porque alguns vão render mais e vão acabar equilibrando. Acontece isso também na nossa vida amorosa? Se eu tiver uma perda em uma das cestas, aquilo pode me deixar mais tranquilo? Eu Ou não acho necessariamente? que sim. Não, eu acho que sim, tem isso. Tem isso e não necessariamente também. Porque tem ovos e ovos, né? Nem todos os ovos são iguais. Muito bom. Então, assim, a gente tenta se proteger de alguma forma. Acho que não é nem se proteger, mas é assim, cautela e canja de galinha que não fazem mal, né? Uhum. Então, você coloca essa diferença. E sabe que o próprio Freud faz essa referência com relação aos investimentos? É? Quando ele escreve sobre o amor no texto Mal-Estar na Civilização, em 1930. Uau! Ele usa justamente essa metáfora com relação ao investidor. Uhum. Então, a gente faz isso, né? Mas, então, por isso que faz diferença. Você ter alguém que tem um relacionamento amoroso e não ter amigos, por exemplo. Tem um tipo de perda. É diferente daquele que tem vários amigos, ou que tem alguns poucos amigos, mas bons amigos, e também tem um relacionamento amoroso. Isso não quer dizer que vai ficar desafetado, porque às vezes nos investimentos um compensa o outro e fica meio que elas por elas. Acho que o elas por elas já fica meio puxado. Mas faz diferença você ter um amortecedor ou não. Vamos lá, então. Gostaria de falar agora sobre quem está vivendo uma dor amorosa neste momento. Nossa, eu não consigo dormir, eu tô sem apetite, eu tô apática em relação à vida, eu não acredito mais nada. Tem algum passo a passo, assim, que dê para você contar pra gente de como é que eu saio desse lugar? Primeiro, eu acho que a gente precisa estar nesse lugar. Porque a gente vive... Eu não sei como é que vai ser quando a Eva estiver nessa idade preocupada com essas coisas, mas a gente hoje vive uma relação muito perturbada com o tempo, que é o dodói das redes sociais, né? Da tecnologia, melhor dizendo, que faz com que a gente que é da geração analógica, já sente essa coisa, né? Com relação ao tempo, que antigamente, sei lá, você ia num banco, você ficava esperando. O que você faz enquanto espera? Você espera. Você só espera, sim. Ou conversa com a pessoa da fila. Presta atenção, inventa uma história na sua cabeça. Né, rever alguma coisa, pega uma bula do remédio para ler, sei lá. Alguma coisa assim, que se inventa com um encontro com um vazio naquele momento. E que hoje a gente preenche tudo, o tempo todo. Então, o encontro com o desencontro, o encontro com o vazio, a gente está coletivamente sem recursos. Assim, né? Desacostumado, sem recursos para lidar com isso. Então, a gente fica tentando evitar coisas que a gente não sabe o que é. Então, né, eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de me perder junto. Mas vai ter que passar por isso. Tá. Então, acho que... tentar não pegar uma válvula de escape. E se for ir pro shopping, pior ainda, hein? Você vai ficar em casa sofrendo, mas você não vai pegar seu cartão de crédito. Que daí depois só dobra o sofrimento, né? Exato. Mas é só pra ter uma parte aqui, que é mais forte do que eu. Tá, então a primeira coisa é sofra. Sofra. Passo 1, sofra. Quanto tempo? Tem um prazo? Porque aí tem gente que vai sofrer, mas entra num buraco tão profundo que esse sofrimento pode adoecer a pessoa. Então, como é que eu sei o limite do sofrimento? Eu diria que o limite é sofra, mas não faça mal para si. Tá. Então, sofrer é poder conhecer esse lugar, conhecer o que nosso aparece nesse lugar, para que a gente daí, então, possa fazer alguma coisa em relação a isso. Então, tem aquela metáfora, né, da pedra no meio do caminho, né? Uma coisa é você tropeçar na pedra, outra coisa é você se apegar à pedra. Então, muito bom. Tropeça na pedra, cai, levanta. E vai embora. Não volta pra pedra. Entendi. E talvez apareça outra pedra no caminho, mas que seja outra pedra e não a mesma. Mas ao mesmo tempo, dependendo da topada que você der, a pedra ficou para trás, mas seu pé continua machucado. Também dá para fazer essa analogia, assim? Ou seja, siga em frente, vai continuar doendo, mas você tá seguindo. É tipo isso? É. Tá. E qual que é a importância de buscar apoio? Quando a gente não consegue sair disso sozinho. Tá. Que a gente não tenha medo de buscar apoio. Porque nós somos seres muito desamparadinhos. A gente precisa de apoio praticamente o tempo todo. Aliás, a gente sempre precisa de apoio. Às vezes a gente precisa de apoio profissional.
Mas apoio, a gente precisa. E se a gente não tem apoio, a gente tem um problema maior, anterior, que é o fato de não ter apoio. Sim. Né? Então, por isso que a gente precisa cultivar diferentes formas de amor, diferentes formas de relacionamentos, para que a gente possa ter estes apoios. E talvez até acho que tomar cuidado com essa coisa do apoio, porque a gente, né, você falou agora há pouco que o interfere inclusive em como eu vou interpretar e vivenciar aquela dor, né, de uma ruptura e etc. Tem algo para quem, tipo, faz de conta que eu sou amiga. Alguém me buscou para pedir apoio. O que eu não deveria fazer caso alguém próximo me peça ajuda porque tá com uma desilusão amorosa gigante? O que eu não deveria falar para essa pessoa? Acho que destituir de importância aquilo. O eu te avisei também é bem ruim. E ficar brava com a pessoa que está sofrendo. Ótimo. Já também é bem ruim. Bem ruim. Porque tem vou meter um Lacan aqui, mas calma. Que é uma frase um tanto difícil de entender, que o Lacan coloca no Seminário 8, que ele diz: amar é dar o que não se tem. E me parece meio enigmático, né? Como assim dar o que não se tem? Mas é porque a gente não tem para dar o que vai resolver a vida do outro. A gente não tem para dar aquilo que vai curar o outro de uma forma definitiva. E a gente não tem para dar aquilo que vai fazer o outro parar de deixar ser o outro. Então, quando a gente dá aquilo que não tem, a gente dá justamente a nossa incompletude. Não sei o que fazer, mas eu tô aqui. Que é honesto, mas muito poderoso ao mesmo tempo. Às vezes o silêncio. Maravilha. Pô, cara, gente pra ficar em silêncio junto. Aliás, o silêncio é um dos sinais de intimidade, quando a gente consegue ficar sozinho com o outro e fazer silêncio juntos. A minha psicóloga fala o seguinte: Natália, é nas relações que a gente se machuca e é nas relações que a gente se cura. E essa fala dela também me encorajou muito para escolher estar em uma nova relação e escolher amar a partir de todas as minhas dores, de todas as minhas feridas e construir uma relação diferente, sabendo que não existe relação ideal, sabendo que dá trabalho você ter uma relação, que ter uma relação saudável, talvez no início você precisa de atenção e não ficar alerta, enfim, que é você se autorregular e regular ali o tempo inteiro, né? O que eu quero saber é, quando é que então, se é nas relações que a gente se cura e se machuca, quando eu sei que está no momento, então, de deixar a relação ir embora? Quando é que eu sei que talvez tenha até amor, mas eu escolho partir? Tem um momento em que essa escolha é mais saudável para mim, assim? Eu acho que eu acho que assim, a gente sabe. A gente confia pouco naquilo que a gente reconhece. Naquilo que a gente sabe, mas a gente sabe. Né? É difícil porque a gente vai procurar, às vezes, muita resposta fora. O que o outro diz, o que o outro acha, né? O que eu deveria fazer. O que você faria no meu lugar? O que você faria no meu lugar, né? Mas, no fundo, se a gente faz contato com as várias vozes que moram em nós ali, mais íntimas, é ali que tá. Escutar mais a nossa intuição, então. Porque às vezes passa muito tempo até poder se reconhecer isso e falar, mas eu sabia. E tem algo que se deva fazer antes de chegar nesse ponto? Assim, a minha intuição está dizendo que sim, tá? Mas tem algo que eu poderia ter tentado e que aquilo poderia ter feito diferença? Por exemplo, com conversas. Qual a importância de uma conversa honesta para essa manutenção de um amor? Total. Né? A gente tem o hábito com essa fantasia amorosa, da paixão, de achar que em algum lugar nós somos um, isso é uma delícia em algum momento. Pode ser uma delícia, como eu falei, às vezes é muito angustiante, mas pode ser muito, muito complicadora para um relacionamento, porque eu fico achando que é óbvio. Aquilo que eu penso, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. E que eu não precisaria me dar o trabalho de dizer. Que é uma fantasia infantil. Veja como a gente ama de uma maneira infantil. Porque o bebê é assim, né? O bebê não tem condições de falar, então ele precisa que alguém o interprete.
E isso é vivido pelo bebê como amor. E isso fica marcado em nós, a gente fica achando que vai ter alguém que vai nos adivinhar e nos explicar pra gente mesmo e dar aquilo que a gente precisa, quando muitas vezes nem a gente sabe o que a gente precisa ou o que a gente gostaria. Então a importância das conversas, especialmente com a gente mesmo, e também com o outro, é muito fundamental. Porque eu não sou uma pessoa, a estrutura, não é uma estrutura homogênea, em que eu sou assim e eu sei tudo sobre mim e o que eu peço para você é que você seja assim, e se você for boa em me entregar a encomenda que eu pedi, tudo vai se resolver. Não é bem por aí. Porque a gente vai descobrindo que a gente queria outra coisa no meio do caminho, a gente muda de ideia, a gente se deixa afetar pelo encontro com o outro, a gente comparece então no relacionamento amoroso com as nossas fantasias. De quem nós somos para o outro e de quem o outro é pra gente. E para além disso tem o outro. E tudo aquilo que a gente supõe ser para o outro, aquilo que o outro supõe que a gente é e tudo. Então, assim, é uma conversa de uma galera. Sei. Com esses personagens todos que constantemente precisam aparecer aí, né? A maior parte das dificuldades de relacionamentos tem a ver justamente com a dificuldade de conversar. Porque a gente vai parando de falar. Porque senão eu acabo repetindo os padrões. E aí parece que o problema está sempre na outra pessoa, eu não tenho problema nenhum, mas se você entrou numa nova relação mantendo os mesmos hábitos, é muito provável que você vai ter as mesmas consequências. Seria bem esquisito, como diria Einstein, você ter consequências, resultados diferentes, fazendo exatamente a mesma coisa. E Ana Sui, para a gente encerrar, falei, né, sobre essa importância que a descoberta do amor próprio teve na minha vida e que hoje me permite estar numa relação muito mais saudável, amorosa, carinhosa, sensível, enfim, responsável, acho que de várias maneiras. Então, para mim foi muito importante. Mas qual é esse limite entre o amor próprio e amar o outro? Como é que eu posso me amar, ou seja, como se amar sem deixar de se permitir amar alguém? Olha, eu tento pensar que tudo isso cabe numa direção que é o amor pela vida. O único amor que nos importa é o amor que a gente tem pela vida. E isso vai ser organizador e reorganizador de qualquer tipo de perda amorosa que a gente possa ter. E é isso que a gente chama no outro, o amor que cada um tem pela vida. Então, quando a gente fala do amor próprio, às vezes tem-se essa ideia de que você amar o que é amar a si mesma, né? Especialmente no campo das mulheres, você tem que fazer tua skincare, você tem que fazer tua rotina de beleza, você tem que fazer... Priorizar seu trabalho. Priorizar seu trabalho, e às vezes cai meio nesse campo de você se desligar do outro e você se desafetar do outro, e isso seria o amor próprio. Só que isso só nos leva a um campo de um isolamento, onde a gente vai ficando cada vez mais sozinha. E isolada, e isso vai às vezes sendo um modus operandi de viver e cada vez mais fica difícil de colocar um outro em relação a isso. Acho que isso não é do nada, isso tem seu valor, tem sua importância, mas é porque às vezes o que a gente chama amar a si mesmo tem áreas de agressividade contra si mesmo, né? Porque a gente nunca vai estar numa relação completamente feliz com a gente mesmo também, né? Não é todo dia que você se olha no espelho ou que você olha para o que você está fazendo, o que você está pensando e fala, nossa, arrasou, maravilha, né? Agora estou plena comigo. Então a gente não encontra plenitude, de fato, no amor, nem com o outro, nem com a gente mesmo. Então poder encontrar com essa frustração amorosa que a gente tem na relação com a gente mesmo também é muito fundamental para a gente poder se tratar bem. E esse tratar-se bem e poder suportar as suas frustrações, as suas faltas, os seus vazios, eles vão se traduzir em um interesse pelo mundo externo, porque é muito eu. Então, amar a vida, amar uma causa, um propósito, amar o que se faz, amar o ato de viver, amar as consequências que aquilo que é vivo produz, isso tudo se traduz numa divisão menos clara entre o que é o amor próprio e o que é o amor pelo outro. Porque senão parece que é um ou outro, né? Ou eu amo a mim ou eu amo o outro. E não pode ser assim. A gente não pode ter um ou outro. Tem que ser os dois. Ana Sui, muito obrigada. Eu acho que a Eva está muito feliz aqui escutando tudo isso. Talvez um pouco assustada.
Acho que ela vai precisar depois digerir um pouco dessa conversa. Ela vai precisar escutar várias vezes a Eva, né? Não eu. Claro. Assim, nem quem tá escutando. Imagina, assim, sabe? imagina. Era só pra Eva tudo Era isso. só pra Eva tudo isso. Acho que você também, que tá assistindo, que tá vendo, você pode compartilhar com alguém que você acredita que faz sentido ouvir essa conversa, com uma amiga, com a sua esposa, com seu marido, escutar junto com alguém. Conversar sobre isso, não entendi tal coisa, concordo, discordo, nossa, mas será que é assim? Não, eu sei que eu amo, ninguém contou pra mim que eu precisava amar. Acho que essa é a parte mais polêmica deste episódio. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua generosidade de estar aqui, acho que de colaborar comigo, com todo mundo. Eu acredito muito que essa conversa vai ser muito importante. Ai, lá vou eu chorar de novo. Acho que quando o momento chegar, inclusive para entender que, já que eu e o Lucas, né, seremos as primeiras grandes desilusões da vida da Eva, isso já nos prepara melhor para isso também, né? Ter consciência de que isso é algo que vai acontecer já deixa a gente um pouco mais tranquilo e com uma sensação menor daquela, talvez, onipotência, né, que os pais às vezes costumam ter, eu sei mais. Eu acho que é desapegar dessa necessidade de ser o amor e de você precisa me amar e se você não me amar, alguma coisa muito ruim está acontecendo e tal. Então, eu acho que saber que isso vai acontecer, nossa, acho que você, olha, me poupou muitas sessões de terapia. Até porque isso é uma via de mão dupla. Também a Eva, na melhor das hipóteses, vai dar uma desiludida em vocês. E desilusão só acontece porque tem ilusão. Então tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Minha filha, você me desiludiu, mas eu te amo. Te amo muito. Obrigada, viu, Ana? Obrigada pelo convite. Feliz vida pra vocês. Obrigada mesmo. Eva, minha filha, um dia você vai se apaixonar. Vai encontrar uma pessoa que vai fazer o seu coração bater mais forte, vai fazer sua mão suar. Alguém que vai te deixar sem palavras, falando coisas sem sentido. Como sua mãe e alguém que te ama incondicionalmente, eu desejo que quando esse dia chegar, você já saiba que nenhum amor da sua vida é tão importante quanto o amor que você sente por si mesma. E por mais que você queira dar e receber o mundo de presente, a única pessoa capaz de te oferecer o infinito de possibilidades é você mesma. O amor é sobre transbordar, não sobre preencher. O amor é sobre respirar, não sobre sufocar. Nem sempre o amor vai trazer sensações gostosas de se sentir. Vai acontecer dele te colocar no céu e depois te tirar ao chão. O amor vai te construir e te destruir. Vai te renovar como ser humano. O amor, minha filha, é o que lapida o nosso ser. É o que faz a gente se transformar em novas versões de nós mesmas. Nem melhores, nem piores. Apenas novas. Sabe, um dia, uma sábia amiga me disse que o meu coração tinha sido devastado como uma floresta em chamas, mas que não havia solo mais fértil para plantar um novo amor do que um coração coberto de cinzas. Nesse dia, eu vi o amor plantado dentro do meu coração e entendi que não importa o quão devastado ele foi ou ainda vai ser. O meu solo é fértil demais e tem espaço de sobra para germinar e cultivar as infinitas sementes do amor. E esse amor, Eva, já está plantado dentro de você, com amor, sua mãe. Este episódio foi um oferecimento de Aliança Seguros e tem direção e roteiro de Natália Arcuri, edição de Arthur Andrade, produção de Luísa Fux e Aline Souza e coordenação de Sandra Grosskopf. No episódio seguinte, eu e a Sheili Calef falamos sobre privacidade, exposição nas redes sociais e tudo aquilo que eu quero que a Eva entenda antes de fazer a primeira dancinha na internet. Uma ideia muito presente na nossa sociedade de que criança é propriedade da família e não um ser humano com direito.